Oi. Oi, Maiana. Acho que é do filtro. Trocaremos. Eu gosto desse filtro aqui, ó. Deixa com cara de professora de escola. Vocês estão me ouvindo bem? Porque eu tô com um dispositivo novo aqui, ó. Que eu comprei lá da China. Demorou 3 meses pra chegar, mas chegou. Estão me ouvindo bem? Alguém me dá um retorno aí. Esse tá bom, né? Deu uma melhorada. Obrigada. Amém. Gente, sem demoras, porque eu pretendo fazer esta live em um vídeo só, em nome de Jesus. E eu quero começar contando pra vocês por que eu resolvi fazer esta live com esse tema. Será que isso tá na Bíblia? Coisas que falam por aí, eu sei que falam, porque as pessoas me contam e eu mesma já ouvi. O áudio tá ok, Bispo Jaime? Tá ok? E surgiu isso, né? Falei assim, Renata, eu escuto cada coisa em culto, eu escuto cada coisa no meio de conversa, mas isso tá na Bíblia? E eu mesma já participei de alguns cultos, né? Ou de algumas conversas, de algumas reuniões, que as pessoas citavam, né? Faziam, assim, citações tão confiantes naquilo que eu duvidava. Eu falei, gente, mas eu já li a Bíblia tantas vezes, não é possível, eu já vi tantos cultos, será que isso passou batido? E aí eu selecionei algumas daqui pra gente conversar agora, que eu quero mostrar pra vocês. Porque, na verdade, muitos vocês vão ver que são ditados, né? Que são coisas assim que as pessoas falam e não tem problema das pessoas falarem. O problema é dizer que isso tá na Bíblia. Aí não pode. Porque às vezes vocês vão ouvir algumas coisas que não estão na Bíblia, mas tem versículos que dizem mais ou menos isso. E aí essas frases, esses ditos populares, essas frases de cristãos, elas acabam sendo baseadas nesses ditos populares. Então vamos lá? Vamos começar? Se você quiser ir anotando, Mateus capítulo 25, versículo 5. Esse aqui é para dizer o seguinte: eu já ouvi algumas pregações onde os pastores ou as pessoas que estavam ali ministrando falaram o seguinte: olha, gente, as noivas, quando Jesus voltou, ele encontrou 5 noivas acordadas e 5 noivas dormindo. E nós precisamos ser a igreja que está acordada. Nós precisamos ser a igreja desperta. Nós não podemos dormir, nós não podemos cochilar espiritualmente. Mas será que é isso que a Bíblia diz? Vamos ver lá. Mateus 25, versículo 5. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Ou seja, a parábola das 10 virgens conta que todas as virgens dormiram. A diferença é que quando o noivo chegou, 5 delas tinham óleo, tinham azeite a mais e 5 não tinham. Mas todas elas dormiram. Então, se você ouvir por aí que 5 estavam dormindo e 5 estavam acordadas, agora você já sabe que todas as 10 estavam dormindo. 2, eu também já ouvi por aí as pessoas falarem assim, olha, está escrito, e ainda põe crédito, né, na conta de Deus. Deus diz o seguinte: faz a tua parte e eu te ajudarei. Alguém já ouviu isso? Faz a tua parte que eu te ajudarei? Eu já ouvi. E não é? Faz a tua parte que eu te ajudarei. Aonde que isso está baseado? Vamos lá. Isaías capítulo 41. Isaías, vocês vão ver eu buscando bastante coisa aqui na palavra. Isaías 41, versículo 10. Não temas, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças, sim, eu lhe ajudo. Sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Então, quando você escutar por aí que está escrito, fazes a tua parte, a pessoa ainda conjuga o verbo no português, né? Fazes a tua parte que eu te ajudarei,
Isso não está escrito. Está escrito em Isaías, sim, que Deus nos ajuda, que Deus nos segura com a sua mão direita, mas não está escrito a respeito da nossa parte, a despeito de nós sabermos que nós precisamos fazer a nossa parte, sim. Ok? Vamos lá. Juízes capítulo 16, versículo 19. Juízes 16, 19 vai contar uma história muito conhecida. Muito conhecida, que Dalila ganha o crédito por cortar os cabelos de Sansão. Essa história também, ó, é antiga. Todo mundo fala que Dalila cortou o cabelo de Sansão. Gente, não foi Dalila que cortou o cabelo de Sansão. Vamos ver quem foi. Juízes, capítulo 16, versículo 19. Dalila fez com que Sansão dormisse no colo dela. E tendo chamado um homem, Dalila mandou chamar um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças. Quando a gente imagina, né? A gente imagina Sansão com aquele cabelo imenso, quando contam a história pra gente. Dalila vindo com uma tesoura, com uma faca, sei lá o que, cortando o cabelo dele. Não, mas eu também achava que era Dalila, mas não foi. Dalila manda um homem cortar as 7 tranças de Sansão. Tá escrito, Dalila fez com que Sansão dormisse no colo dela e, tendo chamado um homem, mandou-lhe rapar-lhe as 7 tranças da cabeça e assim começou a subjugá-lo. Dalila fez um tantão de coisa errada, mas não foi ela que cortou os cabelos de Sansão. Ok? Próximo. E essa aqui é bem legal. Quando as pessoas perguntam assim, Renata, ou perguntam para algum preletor, para algum pregador, para qualquer pessoa, qual foi o pecado de Moisés e de Arão que foi tão grave que impediu que eles entrassem na Terra Prometida? O que eles fizeram de tão errado? A primeira resposta que as pessoas dão é... Escreve aí que eu quero ver se alguém vai colocar. Qual foi o pecado de Arão e de Moisés para não entrarem na Terra Prometida? Que eu vou abrindo aqui em Números 20, 12. Vale-me Deus, 20, 12. Números 20, 12. Por que Moisés e Arão não entraram na Terra Prometida? Vamos lá. As pessoas, muita gente diz que Moisés e Arão não entraram na Terra Prometida porque eles feriram a rocha em Refidim. E, na verdade, não foi porque eles feriram a rocha em Refidim, nem em Meribá. Quando a gente lê em Números 20, versículo 12... a murmuração tem a ver também. Mas vamos dar uma olhada. Começa dizendo assim, porque não... Isso é Deus falando, tá? Deus falando com Moisés e com Arão. Porque não creram em mim para me santificarem diante dos filhos de Israel. Vocês não farão entrar este povo na terra que lhe dei. E se você for... Porque em Refidim, que quando você voltar mais um pouquinho, em Números, no capítulo 20, versículo 8, tá assim. O Senhor diz a Moisés, pegue o seu bordão e ajunte o povo, você e Arão e seu irmão. E diante do povo, falem a rocha e ela lhe dará água. Tá? Então, a ordem de Deus é, falem a rocha e ela lhe dará água. Assim vocês tirarão água da rocha e darão de beber à congregação dos animais. Então Moisés pegou o bordão que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão, preste atenção agora no diálogo que Moisés e Arão tiveram com o povo, tá? Moisés e Arão se reuniram com o povo diante da rocha, então Moisés lhes disse, agora escutem, rebeldes. Será que temos que fazer que saia água dessa rocha para vocês? Aqui, quando Moisés fala esse discurso para o povo, ele está dizendo assim, olha povo, será que sou eu e Arão que temos que fazer o milagre para vocês? Em momento nenhum, Moisés aqui dá o crédito do milagre, dá a glória para Deus. E exatamente esse foi o pecado. Porque pensa bem, Moisés tirou uma nação, Moisés governou uma nação, andou com aquele povo. Será que somente porque ele iria bater numa rocha, que Deus iria falar, olha só Moisés, você chegou até aqui, agora você vai ver a terra prometida só de longe. Você não vai entrar nela. Será que realmente seria tão pouco assim para Deus castigar Moisés?
O problema de Moisés foi que quando ele feriu a rocha, né, não foi o fato dele ter ferido a rocha também. Ele não santificou isso a Deus. E é exatamente o que o Senhor diz para ele aqui. Porque não creram em mim. Deus tinha mandado ele falar, não tinha mandado ele bater. Ok, erro 1. Mas o erro maior foi não santificar aquilo ao Senhor, não dar glórias ao Senhor. E é uma coisa, gente, que eu sempre falo. Tudo que acontece na nossa vida, tudo que a gente faz, de bom, de ruim, em algum momento isso se reverte para a glória de Deus. Em algum momento isso vai virar algo que vai glorificar o nome do Senhor. O que Moisés fez aqui, ele não glorificou o nome do Senhor. Esse foi o maior pecado. E se você for ver em Deuteronômio, capítulo 32, 51, vou abrir aqui. Deuteronômio 32, 51, Deus diz assim: porque vocês foram infiéis a mim, no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim, pois não me santificaram no meio dos filhos de Israel. O problema de Arão e de Moisés, o pecado deles que impediu que eles entrassem na terra prometida, foi não santificarem o Senhor. Entendeu? Não foi só a desobediência, não foi só a murmuração. O pecado maior foi não dar o crédito a Deus, foi não honrar o nome do Senhor. Era ele quem iria fazer sair a água da rocha, e não Moisés, como ele diz, de uma forma até petulante aqui. Será que sou eu? Será que seremos nós que teremos que fazer essa água sair da rocha? Não, Moisés, não ia ser você, ia ser Deus. Só que nesse momento, ele já devia estar meio por aqui com o povo também, ele se esqueceu disso. E aí Deus diz: por isso você verá a terra à sua frente, mas não entrará nela, na terra que dou aos filhos de Israel. Queridos, olha, sinceramente, eu leio esse versículo, e esse versículo ele me traz uma tristeza tão grande, porque quando você vai lendo, desde o início, desde a história de Moisés, tudo que ele fez, tudo que ele aguentou, tudo que ele aprendeu, tudo que ele suportou, e porque ele exatamente não deu glória a Deus, que ele não honrou o nome do Senhor, numa situação em que o nome do Senhor seria honrado de uma maneira assim, grande, ele deixou de viver a promessa para a vida dele. Sabe, ele deixou de botar a mão, ele deixou de... Inclusive, tem um louvor que diz assim: quem tem promessa de Deus não morre no final. Gente, aqui conta a história de uma nação inteira que morreu sem ver a promessa. Então, quem tem promessa de Deus morre sim. Quem tem promessa de Deus morre sem que a promessa se cumpra. Quem tem promessa de Deus morre sem nem chegar perto, sem nem avistar a terra prometida. Porque durante o tempo da promessa, da espera da promessa, não glorifica o nome do Senhor, não honra o Senhor. Essa história de Moisés é muito forte, é um ensinamento muito forte para a gente levar para as nossas vidas. Vamos lá. Próxima, e essa próxima é uma que eu gosto demais. Vamos abrir em Atos capítulo 9. Essa para mim é o clássico dos clássicos. Atos capítulo 9, de 1 a 4, vai contar a história de Saulo. E quando Saulo tem o seu encontro com Cristo, né? Jesus aparece para ele. E neste encontro, todo mundo fala que Saulo aconteceu o quê? Caiu do cavalo. Amados, eu peguei todas as versões de Bíblia que eu tenho aqui, eu não achei o cavalo. Não tem cavalo. Não tem cavalo, não tem animal. Está escrito: enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao redor de Saulo. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Cadê o cavalo? Não, amada, não foi. A Bíblia em momento nenhum menciona o cavalo. Se você for pensar bem, se a gente for pensar bem, era muito comum que as viagens fossem feitas a pé. Muito comum. Vocês veem Jesus mencionado em algum momento aqui, vários momentos em que Jesus estava... Porque falam do cavalo a vida inteira. Eu também não sei. Porque falam do cavalo a vida inteira. O cavalo não tá aqui. Aí falam assim: mas talvez Paulo estivesse em cima do cavalo. Gente, tudo bem. Paulo poderia estar em cima do cavalo? Poderia. Paulo poderia também estar numa carruagem, como o eunuco. Paulo poderia estar a pé,
o que era mais provável. Por que eu acho que é mais provável, né? E eu reforço essa minha ideia. Porque mais pra frente, quer ver? Jesus fala pra ele, mas levante-se, entre na cidade. Ele caiu, né? E pra pessoa cair, ela só precisa estar de pé. Ela não precisa estar necessariamente em cima de um cavalo, entendeu? A pessoa, pra cair, ela só precisa estar de pé. Levante-se e entre na cidade onde lhe dirão o que fazer. Os homens que viajavam com Saulo, tô lendo o versículo 7, os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviram a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão, abriram-se os olhos e nada podia ver. E agora? E guiando-o pela mão, levaram para Damasco. Se Paulo estivesse num cavalo, o que esses homens, no meu entendimento, teriam feito? Colocado Saulo em cima do cavalo de novo, né? Porque não faria sentido sair um carregando o cavalo e o outro carregando o homem. Colocaria Saulo em cima do cavalo de novo e sairia puxando o cavalo. Mas aqui diz que os homens o guiaram pela mão. Então, ponto, já fechamos, batemos um martelo aqui. Não tem cavalo e Saulo foi guiado pela mão. Amém? Coloca um dedinho aí de amém. Outra. Às vezes, quando a gente tá ali no meio da... Quando você cai do cavalo, você fica paraplégico. Não... Tem isso também. Também. Outra. Às vezes, quando você tá numa rodinha, tal, a pessoa fala assim, vamos falar de dinheiro. O dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro é uma desgraça, dinheiro só acaba com o povo, dinheiro acaba com relacionamento, dinheiro acaba com saúde. Quem já ouviu que o dinheiro é a raiz de todos os males? Fala aí pra mim. Enquanto eu vou abrir aqui pra vocês, pra mostrar que o dinheiro é a raiz de todos os males. Será que o dinheiro é a raiz de todos os males? Sabe, Paulinha? Então fala aí. Muito bem! O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E isso está lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E não o dinheiro. E não o dinheiro. O dinheiro não é a raiz de todos os males. Mas é... Arieta, não vou... Mas é o amor ao dinheiro, é a importância que nós damos ao dinheiro. Se é o dinheiro que vai trazer a nossa felicidade ou não. Porque aí sim, o amor ao dinheiro, a prioridade errada que se dá ao dinheiro, isso sim se torna a raiz de todos os males e não o dinheiro. Ok? Essa próxima também é uma das minhas preferidas. Segunda Reis. Segunda Reis. Capítulo 2. Segunda Reis, capítulo 2, que eu tenho certeza que você também já ouviu isso sendo falado em algum lugar. Segunda Reis, capítulo 2, versículo 11. Enquanto ia caminhando, Elias e Eliseu, enquanto iam caminhando e falando, eis que um carro de fogo, ou em algumas traduções, porque eu tô lendo na Nova Almeida atualizada, tá? Ou uma carruagem de fogo, eis que um carro de fogo os separou. Visualiza comigo. Elias, Eliseu caminhando, veio uma carruagem de fogo, essa carruagem de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. A carruagem ficou. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Elias não subiu ao céu numa carruagem de fogo. Favor não repetir isso. Porque tanto o redemoinho quanto a carruagem de fogo, na tradição bíblica, elas representam a presença de Deus. Então, a carruagem de fogo, ela só veio para separar, para fazer uma distinção entre Elias e Eliseu. Mas quem levou, subiu, foi através do redemoinho e não da carruagem de fogo. Essa é uma clássica. Essa tá ali, ó, cabeça com Paulo, com Saulo. A história do cavalo. Também tá ali. Amém? Não vamos mais falar que foi numa carruagem de fogo, e sim num redemoinho, porque é o que tá escrito. Vamos lá.
essa também é maravilhosa. Quem já ouviu a pessoa dizer assim: olha, está escrito, Jesus disse, vinde a mim como estás. Alguém já ouviu isso? Que a pessoa disse assim, Jesus disse, vinde a mim como estás? Será que foi isso mesmo que Jesus disse? Vamos dar uma olhada em Mateus 11, 28, não vou nem abrir. Mateus 11, 28 diz assim, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A condição de estar cansado e oprimido, né? A sua condição, a minha condição, não impede que a gente vá a Jesus. Os nossos pecados não impedem que a gente chegue até Cristo. Mas não está escrito que Jesus disse, vinde a mim como estais. O que eu mais amo é a forma que eles pegam a gramática e conjugam o verbo, né? Vinde como estais, assentai-vos e prestais atenção nas coisas que não são ditas. Está escrito, vinde todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E não, vinde a mim como estás. A ideia não é errada. Aí eu volto para o início da live. Tem coisas que a gente escuta, mas que a ideia não é errada, né? Se você for repetir, se você falar essa frase, ela tá ok. É exatamente para ir a Jesus, exatamente como a pessoa está. Mas não está escrito que foi Cristo que disse isso. Ok? Essa também é uma que eu ouço bastante. Está escrito, ou não, que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Quem aí acha que isso é um versículo? Que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Quem acha? Enquanto eu vou abrir aqui em Provérbios 24, 16. Alguém já ouviu falar que cair é do homem, mas o levantar é de Deus? Que isso é um versículo, inclusive. O que a Bíblia fala sobre isso, gente? Provérbios 24, 16. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos são derrubados pela calamidade. A ideia da frase que o cair é do homem e o levantar é de Deus não está errada. Contudo, porém, entretanto, isto não é um versículo, muito menos de Salomão. Muito menos está em Provérbios. O que está em Provérbios é 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos são derrubados pela calamidade. Não é versículo, não está escrito, muito menos no livro de Provérbios. Essa também é ótima. Lucas capítulo 21, versículo 18. Essa também é uma clássica. Lucas 21, 18. Quem de vocês aí já ouviu falar que não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus? Não, Renata, porque está escrito, eu tomei posse da palavra, e na palavra diz que não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus. Que não cai um fio de cabelo da minha cabeça sem que Deus permita. Está escrito. Você já ouviu isso que está escrito? Eu já. Várias vezes. O problema não é falar isso, porque a ideia é correta. A ideia, quando a pessoa fala isso, que não cai uma árvore, que não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus, ou que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem a permissão de Deus, ele está falando da soberania do Senhor. Né? Tá falando assim, olha, nada acontece sem que o Senhor esteja ciente, sem que o Senhor esteja atento à nossa vida, né? Mas isso não é versículo, isso não está na Bíblia. O que está na Bíblia é o que está lá em Lucas 21, versículo 18. Quer dizer, eu vou ler desde o 16 para vocês entenderem o contexto, tá? Porque ele está falando do princípio das dores. Então, o versículo que fala do cabelo tem a ver com o princípio das dores.
E vocês serão entregues até por seus próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão algum de vocês. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Todos irão nos odiar por causa do nome de Cristo. Mas não se perderá um só fio do cabelo da cabeça de vocês. É aqui que está o cabelo, né? O cabelo da cabeça. E não existe nenhum versículo dizendo que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem a permissão de Deus. Mas diz que não se perderá um só fio de cabelo da nossa cabeça no meio do princípio das dores, dentro do princípio das dores. Renata, tu tem certeza? Tenho. Ó, amada, está escrito. Ó, tira aí um print, ó. Está escrito. Por isso que eu amo a palavra. E por isso que eu amo ensinar a Bíblia. E por isso que eu amo fazer tudo isso de uma forma assim muito natural, muito leve, com um vocabulário muito fácil. Porque eu vou te falar, hein? O que tem de coisa sendo dita por aí, misericórdia. João 16, versículo 33. João 16, versículo 33. O que as pessoas leram esse versículo e elas dizem o seguinte... João 16, 33. Vamos lá. As pessoas dizem que Jesus disse, né? Não, mas está escrito, Jesus disse que eu venci o mundo e vós vencereis. Eu já ouvi isso. Renata, está escrito, eu venci o mundo e vós vencereis. Mas é isso que está escrito? Será que é isso que está escrito aqui? Em João, capítulo 16, versículo 33? Vamos ver? Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Isso é Jesus falando. No mundo, vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Ponto. Ponto. Não tem nem ponto e vírgula, não tem reticência, não tem a parte e vós vencereis. O que tem é... Tenham coragem, eu venci o mundo. E é claro que quando nós estamos em Cristo, quando nós estamos com a nossa vida, né, caminhando ali com o Senhor, nós nos tornamos, sim, vencedores em várias áreas da nossa vida. Mas não está escrito que eu venci o mundo e vós também vencereis. Vós também aprendereis o que está escrito nas Escrituras, em nome de Jesus. 1 Pedro 4, 8... É uma também que eu vou explicar para vocês. Porque, por causa de uma letra, se deturpa o versículo inteiro. Por causa de uma letra. 1 Pedro 4, versículo 8. O que se ouve por aí, às vezes ou a pessoa fala rápido demais... E por falar rápido demais, ou falar e não prestar atenção no que está falando, a pessoa fala esta frase. O amor encobre uma multidão de pecados. Quantos já ouviram isso? Que o amor encobre uma multidão de pecados. Eu ouvi. Mas olha o que está escrito. Acima de tudo, porém... Tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Quando a pessoa diz que o amor encobre a multidão de pecados, deturpa o versículo, deturpa a ideia de uma maneira absurda. Porque olha só, a palavra cobrir aqui significa perdoar. Se eu falo que o amor cobre uma multidão de pecados, eu estou dizendo que o amor perdoa uma multidão de pecados. Se eu falo esse versículo e eu digo o amor encobre uma multidão de pecados, eu estou dizendo que o amor esconde o pecado, né? Encobrir, esconder. E isso está errado. Aonde que aparece esse encobrir? No Salmo 32, no versículo 1, que está assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele
cuja a transgressão é perdoada e cujo o pecado é coberto, ou seja, cujo pecado é perdoado também. E no versículo 5 do mesmo Salmo 32, diz assim: confessei-te meu pecado e minha maldade não encobri. E não a minha maldade cobri. Confessei-te meu pecado e a minha maldade não encobri. Então percebe que é uma letrinha, né, que faz toda a diferença no contexto da mensagem, né? Principalmente se você for parar para ver palavra por palavra. Agora, já estamos quase terminando essa série. Vamos lá, Isaías capítulo 55. Isaías 55, versículo 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Isso na boca, por aí, virou Deus escreve certo por linhas tortas. Eu já tive um papel de carta que estava escrito Deus escreve certo por linhas tortas. Mas isso não é bíblico, isso não está na Bíblia. O que está na Bíblia, que mais parece com isso, que mais chega perto disso, é exatamente o que está no versículo 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. E não existe Deus escreve certo por linhas tortas. As vovós, exatamente, as vovós falavam isso, a minha mãe acho que falava isso. Então, eu tinha um papel de carta. Se você entrar no Google, você vai achar template escrito Deus escreve certo por linhas tortas. Na verdade, se eu fosse consertar essa frase, eu iria dizer assim, amado, Deus conserta a linha e escreve em cima dela. Para mim, o correto dessa frase seria, Deus conserta a linha e escreve em cima dela. Então, se eu tenho uma vida torta, se eu tinha uma vida torta, Deus não vai escrever uma nova história para mim, em cima da minha vida toda torta. Deus não vai colocar algo que é certo em cima de linhas tortas, em cima de caminhos tortos. Não. Deus vai me consertar, né? Eu vou lá, para mão do oleiro, vou me refazer de novo, e Deus vai escrever certo em linhas certas, né? Ou linhas que pelo menos estão tentando se manter certas. Mas Deus não escreve certo por linhas tortas, pelo menos não na nossa Bíblia. E por último, todos os caminhos levam a Deus. Todos os caminhos levam a Deus. E aí, gente, todos os caminhos levam a Deus? O que o próprio Senhor Jesus nos ensina a respeito disso? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, quando você ouvir por aí, não, mas olha só, todos os caminhos levam a Deus. Não, amado. O que está escrito é que Jesus é através de Cristo, é através de Jesus. Ele é o nosso único caminho. É só através dele, é só através do sangue dele, é só através da morte de cruz, é só através da expiação, é só através de Jesus que nós chegamos até Deus. E exatamente, é uma mentira. E essa mentira, ela tá tão no nosso dia a dia, que todos os caminhos levam a Deus, que Deus está em todas as coisas, que se pode tudo e vamos lá, parará. Não. Existe um caminho, que é a verdade e a vida. E esse caminho, ele foi aberto pra gente através de um preço muito alto. Nós não podemos banalizar esse caminho. As pessoas não podem banalizar esse caminho. As pessoas não podem banalizar o que Jesus fez na cruz, dando crédito para qualquer coisa. Não liga para isso não. Qualquer coisa leva a Deus. É só ter um coração bom. É isso que as pessoas falam. É só ter um coração bom que leva a Deus. Não. É só através de Jesus mesmo. E
esses foram os versículos que eu separei, né, para esta live. Eu quis trazer isso de uma forma leve, de uma forma que faça com que as pessoas entendam, porque eu sei que, assim como eu, muitas e muitas pessoas já ouviram os versículos, essas frases, achando que são versículos e não são. E por que eu resolvi trazer isso para vocês? Primeiro, porque vocês escutam eu falando demais a respeito de Bíblia, a respeito de devocional, a respeito de leitura diária. A palavra de Deus, né, o Senhor, através da palavra dele, salvou a minha vida. Né, durante muitos e muitos anos, em que eu estive afastada de Deus, em que eu estive afastada do Senhor, a semente da palavra, ela sempre ficou plantada no meu coração. E depois, quando o Senhor foi revelando o que Ele queria que eu fizesse, né, o Senhor foi revelando o chamado dele para minha vida, eu e a Bíblia, nós fomos tendo uma relação assim muito, muito boa. Eu comecei ensinando a Bíblia para criança na igreja. Eu fiquei 4 ou 5 anos no ministério infantil. E eu achava aquilo... Eu não dava conta daquelas crianças. Mas Deus não me tirava daquele lugar. E eu não entendia por que eu tinha que ficar com aquele monte de criança atrás de mim. Eu tomava um Dorflex, gente, antes do culto e um no final. Porque eu não dava conta daquela criançada. E eu dava aula, sabe para quem? Para 11 e 12. Para pré-adolescente. Isso é uma benção em nome de Jesus. Mas olha só, naquela época eu não dava conta. E Deus não me tirava daquele lugar. E eu falava assim, Senhor, eu quero ser promovida. Eu quero ser promovida para classe de adulto. Eu quero ser professora de escola bíblica de adulto. E Deus falava, fica aí, fica aí. Depois Deus me tirou das crianças e me colocou, sabe aonde? Não, minto. Deus me tirou das crianças e eu fui promovida para a classe dos adultos. Ah, glória. Eu falei, cheguei no topo da cadeia espiritual, cheguei. Sou professora da Escola Bíblica dos Adultos. Fiquei um tempo como professora de Escola Bíblica dos Adultos e Deus me tirou e me colocou nos jovens. Eu falei, fui rebaixada. Possível. Fui rebaixada para os jovens, gente. Mas aí, quando hoje a gente pega o quebra-cabeça da nossa vida, né? Quando eu, por exemplo, pego o quebra-cabeça da minha vida e começo a encaixar, eu vejo que o chamado que Deus tem para mim hoje, o propósito que Deus tem, e que eu faço com muito amor, eu faço isso através do meu Instagram, faço isso na igreja, faço isso através do WhatsApp, que é ensinar a Bíblia de uma forma fácil dela ser entendida. Existem trocentos pregadores, trocentos professores muito melhores do que eu. Isso é fato, com muito mais conhecimento da palavra. Mas eu amo explicar de uma maneira que a pessoa que esteja me ouvindo esteja entendendo. E muito mais do que entender, eu amo explicar a Bíblia e eu amo ver a pessoa entendendo aquilo e colocando aquilo em prática. E aí, depois de muito tempo, eu fui entender por que eu passei tantos anos com as crianças, por que eu passei tantos anos com os jovens, porque eu tinha que pegar assuntos muito profundos, assuntos muito sérios e trazer aquilo numa linguagem mastigada, trazer aquilo numa linguagem que as pessoas pudessem entender. E é isso que eu pretendo fazer para o resto da minha vida. Trazer a Bíblia, trazer os ensinamentos, fazer lives, trazer estudos, pregar de uma forma que as pessoas não só entendam, mas de uma forma que as pessoas apliquem em suas vidas e repliquem. Que passem isso adiante. Que da mesma forma que elas aprenderam de uma maneira fácil, de uma maneira que elas conseguem visualizar elas fazendo aquilo, o desejo do meu coração é que as pessoas multipliquem a palavra de Deus de uma forma que outras pessoas também entendam. Eu espero que essa live tenha abençoado a vida de vocês. Consegui fazer em uma live só. É verdade, Jesus ele era simples, ele falava de maneira simples, ele falava através de parábolas, porque a ideia principal, né, o objetivo principal de Jesus era que o povo entendesse a respeito do reino de Deus. Então ele falava de forma que as pessoas pudessem entender, usava exemplos do cotidiano, usava coisas que as pessoas estavam acostumadas a lidar. E assim é.
Eu espero que vocês tenham gostado da live. Compartilhem, salva, vai ficar salva no meu IGTV. Compartilhem, mandem para os seus amigos, indiquem, porque o objetivo, é espalhar. Que a palavra de Deus chegue aonde os meus pés não podem chegar. E obrigada a vocês por estarem aqui comigo. Um beijo e até a próxima live, que estou preparando algo bem interessante também. Fica na paz.